Tava tudo certo nos meus estudos, tudo indo bem, finalmente eu tava conseguindo entender as matérias e finalmente eu tava entrando em uma rotina, de fato, de concurseiro. Só que aí aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha rotina e fez com que eu tivesse que me adaptar de novo. Eu acabei sendo aprovado num concurso de estágio para a Justiça do Trabalho e para exercer o cargo que hoje eu exerço como servidor, só que na época como estagiário. E óbvio, eu não ganhava nenhuma grana, então eu decidi aceitar. Só que isso fez com que eu tivesse que me adaptar completamente. E as horas que eu tinha para estudar, que antes eram bem mais abundantes, agora iam ficar bem mais apertadas. Depois de entrar um pouquinho nessa rotina e começar a avaliar tudo que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a observar que eu fazia faculdade de manhã, eu estagiava à tarde, e o que me restava era a noite para estudar. Então eu tive que modificar os meus horários e modificar a maneira como eu estudava antes para poder conseguir render nessas 3 horas que eu tinha. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. São 4h55 da manhã e hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina perfeita pra quem só tem 3 horas por dia pra estudar. Vamos nessa! A primeira coisa que você deve estar se perguntando na sua cabeça é por que acordar tão cedo? Por que acordar 4h30, 5 horas da manhã, 5h30? Por que acordar tão cedo assim? A questão é a seguinte, eu comecei a observar que quando eu deixava para estudar depois do meu trabalho, muitas vezes eu falhava, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontecia sempre de eu tava ali no trabalho, eu tava focado e pensando que eu ia estudar quando eu chegasse em casa, mas a minha cabeça, ela tava sempre pensando em uma possibilidade de procrastinação. Seja passar no mercado, seja levar o carro para lavar. E quando a gente tem todo esse tempo do trabalho para pensar em alguma coisa para fazer no lugar de estudar, a chance da gente encontrar alguma coisa é muito maior. Além do fato, é claro, de que às 5 horas da manhã, às 5h30 da manhã, normalmente ninguém tá acordado ainda, então ninguém precisa de você. Então é aquela coisa de, faz isso daqui já que tu tá estudando. 5h30 da manhã, não tem ninguém acordado pra te pedir pra fazer nada. Então a chance de você furar esse estudo acaba sendo muito menor. Acabei de tomar um banho, agora já tô devidamente vestido. Tô de branco porque o pessoal disse que eu só uso preto. Só vou pegar no celular pra registrar esse momento aqui, como nos velhos tempos. Mas nada de redes sociais e não vou postar essa foto agora, mas quando você ver esse vídeo, provavelmente essa foto vai estar lá. Então, se você for no meu Instagram por causa desse vídeo, comenta lá que veio por causa do vídeo que eu vou saber, beleza? Agora foi. Fim das redes sociais, até cumprimos as metas. E bora. E embora eu tivesse as minhas possibilidades reduzidas de conseguir procrastinar às 5 da manhã, elas também existiam, porque como eu disse, eu sou um sujeito procrastinador por natureza, como todos nós, aliás. As pessoas pintam procrastinação como uma doença ou como alguma coisa que algumas pessoas têm e outras não, e essas que não têm são bem-sucedidas, e isso na verdade não existe. Todos nós somos seres procrastinadores. E eu observei que existiam coisas que também me faziam procrastinar às 5 horas da manhã, e eu comecei a mapear isso para conseguir fazer com que eu sentasse na bancada o mais rápido possível. Um dos pontos de procrastinação que eu observei na prática era o seguinte: eu sempre tive um Instagram de concurso que chama Maldito FCC, e nesse Instagram de concurso eu sempre documentei muito a minha jornada. Aliás, ele nasceu para isso, para que eu olhasse depois para trás e visse tudo aquilo que eu passei. Então, eu sempre queria bater uma fotinha para mostrar que eu estava estudando ali 5 horas da manhã e tudo mais, aquela coisa e tal. Só que isso fazia com que eu entrasse no Instagram. E entrar no Instagram era muito um foco de procrastinação para mim. Então eu comecei a bater uma fotinha às 5 da manhã, quando eu acordava, às 6 da manhã, mas não entrar no Instagram para postar. Eu simplesmente registrava aquele momento para mim, porque eu queria levar aquilo ali para minha jornada, mas eu não entrava no Instagram para postar e eu evitava as redes sociais antes de conseguir cumprir aquela 1 hora, 1h30 que eu tinha estabelecido para estudar. Primeira coisa, mano, hidratação.
Tu acorda seco, 8 horas sem beber água, sem nada. Então, bebe água. Vitaminazinha C, aumentar a imunidade, já que você está estudando, e não é bom ficar perdendo dia de estudo. Não sou médico, mas estou falando o que eu fazia isso. Outro grande ponto de procrastinação pra mim era a hora do café. Eu nem sou tão fã assim de café feito no pano, na verdade eu até prefiro o café da máquina, mas eu acho que aquela coisa de fazer o café no pano, ter toda aquela experiência de fazer, de ver aquela água ali descendo e sendo coada, eu achava tudo isso muito bacana. Eu sempre fazia isso de manhã porque era meio que um ritual pra mim. Só que eu observei que toda vida que eu esperava a água sentado ali, a tendência era que eu pegava o celular, eu começava a olhar as coisas na internet, eu começava a procrastinar. Eu comecei a já deixar a minha cápsulazinha dentro da máquina no dia anterior, simplesmente apertar, sair dali, já sentar e estudar o mais rápido possível. Outra coisa que me fazia procrastinar muito era aquela parte pré-estudo de organizar a bancada, de pegar os materiais que eu utilizar e tudo mais. Eu já tinha um ciclo de estudos preparado. Se você não tem um ciclo de estudos, isso fica pior ainda, porque com um ciclo pelo menos eu já sabia qual era a matéria que eu ia começar. Se você não tem isso, se você vai escolher ainda a matéria, isso é pior. Mas mesmo que eu soubesse qual era a matéria que eu ia começar, geralmente eu não deixava tudo organizado, tudo já separado ali, e isso fazia com que eu acabasse procrastinando mais uma vez, porque a gente fica separando as coisas, fica ali meio sonolento, abre o computador, aí acaba dando aquela ida na internet. É isso, pessoal, acabei de sentar aqui na bancada, trouxe aqui meu cafezinho, que eu nunca terminava no café, sempre trazia pro estudo, meu copo d'água, e é isso, bancada limpa mesmo. No caso hoje eu vou escrever, né, o livro que eu tô terminando de escrever, mas na época que eu tava estudando, eu deixava já o livro pronto aqui, ou o PDF que eu estivesse estudando, ou então as videoaulas já deixava no ponto também, e já sabia, já tinha clareza do que eu ia estudar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, no dia anterior, sempre que eu terminava de estudar, sempre que eu terminava minha sessão de estudos, eu já deixava tudo pronto pro dia posterior em cima da bancada. Então o que eu fazia? Eu sabia que, por exemplo, a minha próxima matéria a ser estudada era direito constitucional, então eu já deixava a Constituição ali separada, ou a doutrina que eu ia utilizar como apoio, porque geralmente eu não utilizava a doutrina propriamente de direito constitucional, mas enfim, eu deixava ali o livro do Pedro Lenz ali do lado também, a Constituição, os borrões, rascunho, caneta, papel e tudo mais. Só era sentar ali sem pensar muito e sem deixar com que esses processos façam com que você acabe procrastinando nesse momento, que era muito comum para mim e eu acredito que seja muito comum para a maioria das pessoas também. Bom, queridos, depois de terminar essa primeira sessão de estudos, a maioria de vocês, quando essa pandemia passar, provavelmente vai sair para trabalhar. No meu caso, vocês sabem que é um pouco diferente, porque atualmente eu faço teletrabalho, eu sou servidor do TRT da 23ª região, que é em Cuiabá, mas trabalho em Fortaleza, trabalho de casa, então eu vou começar a trabalhar aqui agora, daqui a pouco. Como essa parte vai ser bem divergente para a maioria das pessoas, eu volto com vocês no final do dia pra gente tratar das últimas horas de estudo, beleza? O outro fator que me fez adotar essa prática de acordar mais cedo para estudar era que eu sempre observava que depois do trabalho a minha energia, a minha força para o estudo, ela já não era mais a mesma que eu tinha antes do trabalho. Então aquele meu estudo de 5 horas, 6 horas com a cabeça limpa, tendo acabado de acordar, sem ter muita preocupação do dia, sem ter tomado muitas decisões ali, ele era um estudo muito melhor e muito mais produtivo do que o estudo de 6 da tarde. E aí, pessoal, tranquilo, são 6 horas agora. E eu fiquei esse tempo todo sem gravar, não foi por acaso, já anoiteceu. Se eu fosse pegar minha rotina hoje em dia, na verdade hoje eu saio do trabalho bem mais cedo e eu não preciso pegar trânsito e tudo mais, vocês sabem que eu trabalho de casa, mas na época que eu fazia estágio, era mais ou menos essa hora que eu ia sentar para estudar. E por quê? Embora eu saísse do estágio umas 3h30, mais ou menos por aí, eu não tinha almoçado ainda nesse horário. Eu saía da faculdade 11 horas, corria pro estágio, não dava tempo de almoçar nesse período, e aí eu ia almoçar só quando eu chegava em casa
e eu só chegava em casa, saindo do estágio às 3h30, uns 4h30 por aí assim, porque era muito longe do meu estágio pra minha casa. Então no final das contas acabava que entre tomar banho, comer alguma coisa, enfim, e aí sim sentar pra estudar. Eu ia começar a estudar às 6, às vezes 6 e pouquinho e tudo mais. Mas a grande questão é a seguinte, imagina se eu chegasse agora pra fazer aquelas 3 horas que a gente tinha de meta no início do dia. Seria muito mais pesado do que agora eu fazer 1h40 como restou pra gente, já que a gente já fez 1h20 antes de ir pro trabalho. Então uma das grandes dicas é essa, imagina você sem saco agora, já tendo passado por um dia de trabalho, já tendo passado por todo o estresse, agora você chega pra ainda cumprir 3 horas de estudo. Não é a melhor opção. Então essa é mais uma das vantagens de você já ter cumprido uma boa parte do seu cronograma de manhãzinha cedo. E além de tudo isso, além de você deixar menos horas para estudar depois do trabalho, de você dar uma reduzida na procrastinação e de você dar uma reduzida também nessa possibilidade de falha, porque você não tem muito tempo ali para pensar, você acordou e você não passa o dia todo esperando chegar a hora do seu estudo. Além de tudo isso, você ainda tem um grande trunfo de você começar o seu dia fazendo as coisas mais importantes. Geralmente, quando você tem algum imprevisto durante o dia e você deixou o seu estudo para fazer no final do seu dia, o que acontece? Falta tempo para o estudo. Se você antecipa essas horas de estudo para o começo do seu dia e deixa o final do dia para o seu lazer, ou para assistir um futebol, ou para assistir uma novela, ou para assistir um BBB, ou sei lá, o que você gosta de fazer, se faltar tempo no seu dia, vai faltar tempo para essas coisas. Se sobrar tempo no seu dia, não tem problema, sobra para o lazer, bacana, legal. Mas essas horas do seu dia, aquelas horas entre 8 da noite e 10 da noite, costumam ser aquelas horas mais improdutivas, aquelas horas que a gente utiliza para fazer praticamente nada, ficar assistindo TV, ficar vendo besteira e tudo mais. Então é melhor dormir mais cedo, porque óbvio você vai ter que dormir mais cedo para acordar nesse horário, do que você simplesmente dormir mais tarde, gastando essas horas aqui para acordar em cima da hora de ir trabalhar, chegar cansado para ir estudar. Bom pessoal, parei o relógio aqui com 1h30. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. 1h30, focou? E por que eu parei o relógio com 1h30, já que a gente tinha estudado 1h20 de manhã? Porque esses últimos 10 minutos que faltam, você usa para aquela revisão de 24 horas que a gente sempre fala. Aquela revisão que você faz do estudo do dia anterior. Então, esses últimos 10 minutos você utiliza para isso e depois você tá livre para fazer o que você quiser. Basicamente, são 8h34 agora, então você terminou cedo, você pode ver seu filme, seu BBB, seu futebol, seja lá o que você queira nesse dia. E no dia que você sentar um pouco mais tarde, que você não conseguir acabar tão cedo assim, vai faltar tempo pro seu filme, pro seu BBB, pro seu futebol, mas é o seu projeto de vida nesse atual momento, é natural que seja assim. Antes faltar tempo para isso do que faltar tempo pro seu estudo nesse atual momento, é claro. Enfim, essas eram as dicas que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova pegada do canal também. E não se esqueçam, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de gostei, de se inscrever aqui no canal e de, sobretudo, deixar algum comentário aqui embaixo. Sério, isso ajuda muito no engajamento do vídeo, isso ajuda muito ao YouTube entregar para as outras pessoas que são desse canal aqui, que já assinaram esse canal, que muitas vezes ele não entrega nem para elas, entregar esse conteúdo para elas também, para que elas possam vir ver o vídeo. Ajuda muito no engajamento do vídeo, ajuda muito a que eu continue produzindo esses conteúdos para vocês, porque dá muito trabalho produzir cada um desses vídeos, pode ter certeza, mas é muito legal, é muito prazeroso quando eu vejo o resultado final. Vai me seguir lá no Maldito FCC, é o primeiro link aqui da descrição. Até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.